irmãos, que bom estarmos aqui para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto, o tema Deveres Terrestres, Resultados Celestiais. A pergunta quinta diz assim: o que ocorreu nesse relato e que verdade Jesus ensinou? Nós temos aqui duas situações, né? Uma sobre os impostos e a outra sobre o casamento, né? E nós vemos que de todas elas, dessas duas, Jesus saiu sempre sendo vencedor e mostrando qual o exemplo que nós temos que ter com relação à nossa vida cotidiana. Jesus foi questionado sobre a questão de quem deveria dar aquele imposto, né? E Jesus disse: o que é de César, devemos dar a César, e o que é de Deus, devemos dar a Deus. Logo em seguida, aqueles homens partiram para a questão do casamento. Contam aquela história que nós acreditamos aqui serem os saduceus. Existiam 4 grupos em destaque naquela época, que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, que era um grupo radical dos fariseus também, que era voltado mais para o lado religioso forte, né, de tradição. E existe um outro grupo que é aquele que fazia parte da família de João Batista, que era a pessoa de João Batista, que era uma pessoa que vivia mais isolada, né, e vivia ali nas regiões se alimentando de mel silvestre, vestiam roupas de couro. Então existiam mais ou menos esses grupos naquela época. E os saduceus e os fariseus eram os mais destacados entre eles. E a gente percebe aqui que os saduceus, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição. Era um grupo mais pomposo, aquele grupo mais elitizado, cheio de pessoas de condição social bastante elevada. E eles estavam agora questionando Jesus. Os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudesse usar contra ele, né, ou condená-lo. O governo romano, ele não se envolvia muito em questões religiosas com relação às questões dos judeus, né, questões judaicas, desde que não ferissem o governo romano, né. E eles estavam agora tentando ferir Jesus com relação ao imposto, né, e poderia condenar Jesus por ele estar atacando o governo romano naquele momento. Mas Jesus, sabendo disso, lendo o coração deles, Jesus sai de uma maneira muito interessante. Jesus respondeu: se o que deveriam dar a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. Isso fez com que Jesus escapasse da armadilha que estava sendo tramada para ele. E agora eles entram com uma nova situação. Mas embora nós percebamos que Jesus era alguém muito simples e humilde, Jesus tinha muita sabedoria, que ele recebeu da palavra de Deus, dos ensinamentos do seu pai, do seu templo de estudo, né? E além dele buscar o próprio Espírito Santo sempre na sua vida. O cenário que se apresenta aqui era um cenário de hipocrisia. E um cenário hipotético também. Envolvia 7 irmãos e uma mulher, que se casaria com um irmão, depois esses irmãos morreriam até os 7, e eles agora perguntam a Jesus: quem ficará se na ressurreição com essa mulher, né? E aí Jesus surpreende a todos dizendo que no céu nem se casam e nem se dão em casamento. De acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade de uma linhagem familiar, quando um dos filhos ou o marido morresse, aqueles filhos que sucederiam após o novo casamento com o seu irmão não seriam daquela pessoa, mas do seu irmão falecido, para que ele não ficasse sem descendência. Isso está de acordo com Deuteronômio 25, do 5 até o 10. Desacreditando da doutrina da ressurreição, os saduceus agora queriam atacar Jesus e apontaram esse dilema. Mas Jesus mostrou para eles, né, que a ressurreição é algo fundamental para a nossa vida, porque ele faz parte do plano da salvação, né? Se Jesus se tivesse só morrido, não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria nós estarmos numa igreja ou buscando viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Porque Jesus estaria morto numa sepultura, como estão hoje os grandes líderes religiosos, como Maomé, que uns dizem que ele foi para o céu, e como Buda, que também nós acreditamos estar numa sepultura, e como tantos outros líderes que viveram em períodos distantes. Aqui nos mostra que se as Escrituras são a comprovação da palavra de Deus e que Deus tem o poder de dar vida a qualquer pessoa que acredita nele, como ele mostrou isso com Lázaro, né? Jesus foi lá e mostrou para eles que Lázaro morreu e ele ressuscitou, né? Jesus ressuscitou Lázaro e mostrou claramente que Deus tinha o poder de ressurreição. E agora nós percebemos também duas coisas interessantes. Primeiro, ele descreveu o poder de Deus na ressurreição e indicou que não haveria casamento no céu. E o segundo, ele defendeu a doutrina da ressurreição, citando o Êxodo 3, do 1 ao 22. O que o Senhor declara é que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, né? Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estão agora, nesse momento, dormindo no pó da terra. Abraão está dormindo no pó da terra, Jacó está dormindo no pó da terra,
e Isaac está dormindo no pó da terra. Mas um dia eles ressuscitarão para contemplar a glória do Filho amado Jesus quando ele voltar na segunda vez. Se alguém lhe perguntasse, você conhece o poder de Deus? O que você diria? Como nós podemos responder a essa pergunta? O que é conhecer o poder de Deus? É uma pergunta retórica que eu quero deixar para você nesse momento. Cabe a você responder e tentar se questionar sobre o que é o poder de Deus e o que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por saber que Tu não és um Deus de mortos. Tu és um Deus vivo e um Deus de vivos. Hoje nós acreditamos, através da Tua palavra, que muito em breve o Senhor vai voltar. E como nos diz o livro de 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Nós almejamos esse dia maravilhoso, Senhor. Que o Senhor coloque isso no nosso coração e faça com que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.